Nós vamos agora para o nosso segundo segmento de entrevistas e agora nós vamos conversar com ele, Natanael Buogo, nosso coach financeiro, que todas as quartas-feiras vem ministrar para a gente informações relacionadas ao mundo das finanças. E o assunto hoje é erros financeiros que desequilibram nossas vidas. E antes de nós saudarmos e cumprimentarmos o Natanael Buogo e ouvi-lo, muitas vezes eu disse já o Leandro Damati e falo a você também, Natanael Buogo, até mesmo para gancho, né, talvez de alguma orientação que você quer utilizar de forma preliminar, que quando nós conversamos em família sobre questões de finanças, a gente muitas vezes se assusta com a camalhaça de contas que vem e as manobras que nós temos que fazer para que o salário dê para contemplar tudo que necessitamos fazer, e a gente sempre fala, se planejando já é difícil, imagina para quem não está planejando nada. Bom dia, Natanael Buogo. Muito bom dia, Edinho. Muito bom dia, Damati. Satisfação sempre estar aqui com vocês na programação aqui da Bitcoin TV. E hoje estarei falando sobre alguns erros financeiros que desequilibram nossas vidas. Alguns parecem até ser de uma maneira trivial, algo que todo mundo sabe, mas precisa reforçar, porque nesse momento a gente está falando toda essa questão da pandemia, com dicas, com situações, mas a gente precisa ficar atento, muito atento a alguns erros que desequilibraram talvez antes do processo que nós estamos hoje e também não podem gerar isso daqui para frente. Como você falou, Edinho, hoje, para quem faz a organização financeira, às vezes está complicado ou você consegue assim administrar, conseguir enxergar pelo menos uma luz, imagina quem não faz o seu controle financeiro. Um erro financeiro que é muito comum e que precisa sim ser verificado é eu não gerar mais dívidas e acumular mais prejuízos. Então eu sempre falo o seguinte, quando a gente está, pensa a situação, tu está cavando um buraco, quanto mais você cava, mais profundo você vai. Então, gerar mais dívidas não pode. Então, isso é um erro financeiro que vai desequilibrar totalmente a minha vida. Se eu continuar gerando mais dívidas e acumulando prejuízos. Então, se eu cheguei até um ponto, eu tenho que estancar. Eu tenho que fechar a torneira para não gerar mais dívidas. Se eu já vinha com esse erro anterior, agora eu tenho que parar com isso. Então, é importante que nós enfrentamos um processo, estamos enfrentando de readequação financeira, de uma nova administração das contas, mas a gente não pode esquecer os erros do passado e não voltar a cometer eles novamente para não gerar isso de uma forma grandiosa. Segundo ponto que eu quero trazer também é o abandono ao controle das finanças. Isso é um erro. Muitos, isso nesse processo que muitas pessoas não querem mais ver. Então não querem mais, o que vai adiantar controlar? O que vai adiantar eu fazer a minha tarefa de casa se as coisas não estão boas? Então isso é um erro. Eu preciso fazer esse controle. Eu tenho que ter essa informação na minha mão, independente se o cenário está satisfatório ou não. Eu preciso fazer isso. Então esses dois são importantes e são erros. Ok, Edinho? Sim, não, nós estávamos aqui, até estamos te ouvindo, que você tem uma leve instabilidade, mas já vai estabilizar novamente, né, a nossa conexão, mas dava para te entender perfeitamente o seu raciocínio e o que você estava falando. E muitas vezes eu fico pensando que tem pessoas, né, que já estão com dificuldades financeiras, e muitos deles acham que um empréstimo financeiro é a saída, e aí entra, né, em um novo atoleiro de dívidas, mas esquece de fazer a lição de casa, que é estancar dívidas não essenciais, né? Ou coisas que não seriam tão essenciais para o momento, né? É isso mesmo. Então, isso é alguns pontos que eu já até comentei em alguns programas aqui. É importante reforçar que antes de eu sair, vendo um novo empréstimo, eu preciso primeiro eu ter o controle das contas que eu tenho hoje. Eu vou ter um empréstimo de quanto? Esse empréstimo vai resolver meu problema ou vai agravar? Então eu preciso ter essa informação hoje, na minha mão, para saber assim, tá, mas antes de recorrer a um empréstimo, eu tenho algo em casa que eu posso transformar em dinheiro, que eu não esteja usando, que eu posso estar fazendo
me auxiliando talvez numa quitação de alguma conta, que talvez eu possa ter muitas coisas em casa jogadas, estocadas lá, que poderiam ser transformadas em dinheiro. Então, é um momento de rever tudo isso. E por mínimo que sejam as coisas, elas vão fazer a diferença se cada dia eu estar fazendo mais, somando, eu estar contribuindo para essa solução. Agora, eu controlei as contas, eu verifiquei que eu não tenho mais o que fazer, tá? Se eu vou num banco, isso vai solucionar o problema ou não? Só que antes disso tem todo um trajeto que eu tenho que percorrer para conseguir chegar lá e ter essa decisão assertiva. Senão o sufoco me faz tomar decisões precipitadas e isso não vai me trazer uma condição financeira melhor ali na frente. Ok, Natanael Hugo participa junto com a gente, ele que é prata da nossa casa, né? O nosso Leandro Adamati, diretamente de Farroupilha. Inclusive, nossa programação está extensiva a toda a comunidade farroupilense. Já é de seu conhecimento. Estou aproveitando o gancho para poder passar ao nosso internauta e também conversar um pouco com o pessoal de Farroupilha. E também nós temos a nossa participação, Natanael Hugo, todos os dias dentro do Bitcoin News, né? No qual você também está trazendo dicas financeiras e a comunidade Farroupilha está acompanhando e está gostando muito do seu trabalho. Agora o Leandro Adamati também vai lhe fazer um questionamento aí. Fica bem à vontade para acompanhar também o posicionamento e a pergunta do Leandro Adamati. Ótimo, obrigado, Edinho. Bom dia, Natanael. Prazer novamente estar em contato com você. Dentro desse... Tivemos uma pequena instabilidade, perdemos, né? Então aí o contato, né? Retornou, fica bem à vontade para concluir o raciocínio, né? Você estava iniciando a pergunta, pode fazer a pergunta bem tranquila, agora estabilizou. Coisas que nós estamos vivenciando, aprendendo, mas nós vamos conseguindo. Bem tranquilo, Leandro Adamati, à vontade. Com certeza. Agora vai, diz o ditado, agora vai. Pois é, Natanael, dentro da série de condutas que a gente acaba tendo no nosso dia a dia e que podem colaborar para que a gente realmente tenha desequilíbrios dentro do nosso orçamento financeiro, nessa época em que a gente tem uma certa, eu diria, instabilidade com relação às nossas receitas e à nossa remuneração. Muitas pessoas hoje não sabem se vão ganhar no final do mês ou no início do mês o seu salário integral. Daqui a pouco a empresa onde está trabalhando, o negócio onde está, ele pode não ter um fluxo de caixa e garantir o pagamento. Então, colocar o pé no freio, realmente comprar o básico do básico do básico, alimentação e o básico para viver é uma das dicas para nós evitarmos desequilíbrios financeiros? Não, com certeza, Adamati, é um momento que a gente precisa rever e priorizar as coisas mais importantes. Da mesma forma, se eu estou priorizando isso, aí que eu vou classificar e ver aquilo que vai fazer sentido realmente para mim. Eu não gosto muito, às vezes, de falar, mesmo tendo a escassez, a redução, a reorganização financeira, a gente não pode só ficar refém disso, porque senão a gente vai ficar só pensando no problema. Tá, tem o problema, eu preciso refazer o orçamento, esticar ele o máximo possível com as receitas que eu tenho hoje, talvez com previsões de receitas menores, mas dentro disso que eu consiga suprir principalmente aquilo que é o essencial. Fora isso, conseguir organizar o que eu posso fazer, inovar, criar produtos novos, o que eu posso fazer diferente para complementar isso e não pensar, porque o dinheiro é um poder de escolha. Porque quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, quem que escolhe o cardápio? Sou eu ou é o dinheiro? Aí tem muitas situações, é nesse sentido que eu quero só salientar na questão do poder de escolha. De repente você vê um menu lá do restaurante e você quer comprar algo, e naquele momento você não tem aquela condição. Aí você vai ter que fazer a escolha. Então, o carro que a gente tem, que eu tenho, fui eu que escolhi ou foi o dinheiro? Então, o poder de escolha está nas nossas mãos com o dinheiro que a gente tem. Mas nós não podemos somente se limitar a isso. Mas precisamos pensar nesse momento em coisas novas também, inovar, produtos, ser uma empresa, criar produtos diferenciados. Veja que agora, o que está hoje impulsionando muito? Essas máscaras. O pessoal está fazendo máscaras coloridas de tudo, então tem máscara de vários valores,
de várias estampas que as pessoas estão produzindo. Não tenho recurso em casa, estou fazendo máscaras. Quantas pessoas estão fazendo isso? Muitas. Está gerando renda. É uma renda que algumas pessoas viram uma oportunidade ou pela necessidade para poder desenvolver. Okay. É o momento. Esse é o momento. Criatividade, criação, inovação sempre tem que estar permeando todas as situações. Natanael Buogo, nosso tempo está se findando aqui, nós temos a próxima entrevista, mas eu quero deixar um espaço para você falar sobre as tuas formas de contato, como é que as pessoas te localizam, quem quiser estender um pouco mais de conhecimentos, quem quer também, né, utilizar de seu conhecimento, suas técnicas e aprender um pouco mais com as suas ferramentas para poder mudar seus panoramas, seu modo de viver e ter mais saúde financeira em suas vidas. Edinho, eu quero complementar, então, para fazer essas considerações finais, 2 pontos que vai entrar junto nessas considerações, que envolvem os erros. A pessoa achar que ela diz não, que não consegue, não vai conseguir, está difícil, não tem o que fazer. Então, quando a pessoa ela acredita nela mesma, que ela não tem o que fazer, esse é um erro que vai desequilibrar ela. E o outro ponto é o medo de procurar ajuda, de pedir ajuda. Então, nesse momento, eu percebo nas pessoas que, às vezes, ela está jogando a toalha, dizendo, não tenho o que fazer, está difícil. Mas ela precisa procurar ajuda, para não estar estendendo esse erro. Então, profissionais, venha procurar ajuda, entre em contato. Meu telefone é 996-23-1503. Venha trocar uma ideia, venha agendar aqui uma live, uma conversa pelo Zoom. Olha, alternativas de tecnologia tem. Então, entre em contato para nós conversarmos, porque se está difícil, vai estar difícil para todo mundo. Mas quem que vai sobreviver nesse processo? Quem se adaptar primeiro à mudança. E a primeira mudança que eu tenho que fazer é a mudança nas minhas finanças. Então, se você está com dificuldade, você precisa ajuda do profissional, estou aqui para ajudar. Pode me seguir ali no Instagram, Facebook, @Natanael Buogo. Tem canal no YouTube, Inteligência Aplicada, com dicas financeiras. Então, estou à disposição. Entre em contato, 996-23-1503, para que eu venha te ajudar. E você saber, nesse momento que está difícil, que você acha que não consegue, venha pedir ajuda. Até aproveitando para finalizar aqui, vai ter um treinamento dia 14 de maio, na próxima quinta, Finanças na Medida. Entre em contato para que você venha nesse treinamento aprender a diagnosticar, planejar e fazer um plano de ação nas suas finanças neste momento. Obrigado, Edinho. Obrigado, Adamati. Ok, valeu. Abraço. Tá aí a participação dele, querido, né? Sempre Natanael Buogo prestativo e sempre pronto para tirar dúvidas e conversar com a nossa sociedade, né? E, claro, através desses diálogos, nos amparar com as suas técnicas e suas dicas em momentos tão delicados.